E aí a gente come tentando usar esse aqui. Não precisa ficar porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita dentro de mim necessita ser mais, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais umazinha, mais umazinha, mais umazinha, mais umazinha pequenininha. Quem me ajuda? Olha para o céu e vejo vai passando. Olha para o céu e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa multidão, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é o seu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigada, tá? Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Tem alguém hoje aqui na nossa casa pela primeira vez? Bem-vindos. Espero que gostem, que voltem sempre. Eu queria pedir primeiro para todo mundo desligar o celular ou colocar no mudo para não atrapalhar a energia a vibração dos nossos estudos. Hoje a gente tem aqui conosco a Tatiana Simões, que é do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, já muitas vezes, nossa amiga, já foi daqui também, e já vem aqui conosco muitas vezes, né, nos traz os entendimentos dela, né? Hoje ela vai falar sobre a origem e natureza dos espíritos, né? É um tema que está no Livro dos Espíritos, nas questões, entre as questões 76 a 87. Então, Tatiana vai nos trazer esses ensinamentos para a gente hoje. Vou dar uns recadinhos rápidos. Amanhã, às 8 horas também, nesse mesmo horário, a gente vai ter a palestra online no YouTube. A página é Centro Espírita Chico Xavier Búzios, tá? Vai ser com Renato José, aquele amigo nosso lá de Macaé, do Grupo Espírita Pedro. Não sei se vocês lembram dele, quem está aqui, que já assistiu com ele, um grandão de óculos, gente muito boa, nosso amigo também. Então, vamos lá, gente, vamos participar. Por que sofremos? Isso, nossa, que tema, né?
Por que será que a gente sofre, né, gente? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de falar também, pedir a vocês, né, porque a gente no dia 4 de novembro, a gente vai ter novamente o nosso sábado de convivência. Tivemos no dia, acredito que 7/10, né, a gente teve o sábado de convivência e agora a gente vai ter no dia 4 de novembro. E a gente pede, né, para quem puder continuar contribuindo, né, a gente agradece muito a quem sempre contribui, mas a gente pede que continuem contribuindo porque os nossos irmãos continuam vindo aqui. São mais ou menos umas 50 famílias que têm várias necessidades, né, além das espirituais, as necessidades materiais. Então, aqueles alimentos que a gente já sabe, que é o arroz, feijão, macarrão, óleo, leite, né, fraldas, tanto para criança quanto para idosos, né? Então, a gente pede muito porque é muita necessidade, porque durante a semana muitos passam por aqui e levam. Né? Então, se a gente não fizer essa reposição, chega lá naquele dia, a gente não tem. Então, a gente continua pedindo, tá? Falar também para vocês que nós estamos esse mês, 57º mês espírita, né? Acontece todo ano. E ele visa a unificação e a aproximação das casas espíritas. Esse é o do 34º seu, que abarca Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Então, toda semana tem vários expositores em várias casas nessas regiões, Búzios, Cabo Frio e Arraial. E no dia 30, né, teremos aqui na nossa casa, com José Lopes, vai ser a reunião da Casa do Caminho, do Lar Espírita Irmão Estevão. O programa está lá no Parque de Aziz. E do Centro Espírita Chico Xavier. Então, ele vai falar assim: já não sou quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E as outras estão no quadro de aviso lá atrás, quem quiser se informar e participar nas outras casas também. Acho que já dei todos os recados e agora... Lá na frente. Eu falei o quê? Lá atrás, não, lá na frente. Lá na frente, gente. O quadro de aviso está lá na frente. Eu vou passar para a nossa amiga Creuza, que ela vai ler a página para a nossa harmonização. Boa noite. Do livro Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. Vontade e renovação. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 21. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio, perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carreia para a frente na jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças, de que forma se lhe socorrer a saúde? Outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade e, por isso mesmo,
Como subtraí-lo ao perigo se acalenta declarada inclinação ao desastre? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia, é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, nos percutem a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que, para sanar débitos e desacertos, é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre possível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir ou de resgatar. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso maior amigo, nosso irmão, a Chico Xavier, patrono dessa casa, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, e acima de tudo ao nosso Pai, para que nos ajude nessa vontade, nessa renovação, como diz a página. Necessitamos a vontade para nos renovarmos, para modificarmos o que em nós não adianta mais, não serve, não nos faz felizes, não nos traz a paz. Precisamos reconhecer o que precisamos mudar e fazer por onde. Que o Senhor, nosso Pai, nos auxilie através dos Espíritos, amigos, nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades diversas que cada um tem, mas que saibamos enfrentá-las, porque tudo passa, mas Deus não. Jesus não, os ensinamentos dele não. E aqui estamos para cumprir os objetivos do nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a Tatiana, para que ela possa nos ajudar no entendimento desse estudo de hoje que ela trouxe para nós, nós possamos estar atentos e aprendermos um tantinho mais, que a doutrina dos Espíritos tanto nos informa, nos acalenta, está aqui para isso, para nos consolar, nos informar, que possamos então estar abertos a esse aprendizado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Aí tá, Tatiana. Boa noite a todos. Boa noite, está bonito. Final de feriado, todo mundo descansado, né? Só quero perguntar uma coisinha a vocês. Na quinta-feira o dia estava lindo, na quarta-feira, na sexta-feira, como o tempo virou, que foi uma coisa horrível, né? O tempo ficou feio. Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Vocês fizeram prece para o feriado acabar mais rápido?
Olha, gente, Deus está ouvindo as preces de vocês, hein? Deixa os outros irmãos virem aqui curtir a cidade também. Não pode fazer isso não. Tá com medo de acabar o pão da padaria? Olha lá, hein? Bom, a Denise no início, ela falou assim, a Tatiana, que é da casa de Leon Denis, aí ela falou assim, já fui daqui, mas na verdade eu não fui daqui, né? Metade de mim pertence ao Chico Xavier, que aqui foi o lugar onde eu tive o grande prazer de ter início ao conhecimento da doutrina espírita, e todas as vezes que eu for convidada para vir aqui, eu deixarei registrado a minha gratidão a esta casa. Porque depois que a gente tem acesso ao conhecimento da doutrina espírita, a nossa mente se abre para o conhecimento de tal forma que nunca mais ela retorna ao ponto de origem. E isso tudo se deve àqueles trabalhadores que se encontravam aqui quando eu cheguei, que me receberam com muito carinho. A todos serei sempre muito grata. E hoje nós vamos falar exatamente sobre os espíritos. E quando a gente participa de feira de ciências, quando a gente começa a estudar a teoria da evolução das espécies, aí todo mundo aqui, com certeza, em algum momento deve ter visto aquela imagem de um macaco que foi evoluindo como primata e foi evoluindo. Tem gente que faz até graça com aquela evolução, né? Aquela teoria da evolução das espécies, dizendo que o homem, ele vem da origem dos primatas. A gente vê essa teoria de Darwin. E a gente olha aquilo ali porque a gente precisa de quê? Nós, enquanto seres humanos, temos a necessidade de querer entender o início das coisas. A gente tem essa necessidade, a gente tem essa curiosidade, não é mesmo? Só que nessa teoria da evolução das espécies, ela está muito ligada à matéria. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente fala de espírito. E quem é que começou a codificar isso tudo? Allan Kardec. E o que Allan Kardec era no momento que ele começou a codificar e a organizar a forma como seria escrito o primeiro Pentateuco, o primeiro livro do Pentateuco, organizando o que seria o início de todas as questões. Não foi fácil, mas Kardec estava preparado, porque era um excelente educador, altamente renomado, uma pessoa de conhecimentos profundos, membro da sociedade científica, muito estudioso e, como todo bom educador, catalogou de uma forma para que começássemos a compreender a evolução, o início de nós enquanto espíritos. Então, não por um acaso, ele tenta pegar o início do início, se é assim que se pode dizer, e logo na primeira pergunta que ele faz e ele cataloga, ele pergunta o que é Deus. Porque sem entender o que seria Deus, não teria como compreender todo o restante do que ele iria nos trazer através das informações dos espíritos. E essa parte que ele entra na informação do que seria os espíritos, qual o início, esse detalhamento, ele primeiro fala do que é Deus, depois ele fala dos mundos, e aí ele chega naqueles que habitam os mundos, mas de uma forma inteligente. Porque se nós formos estudar o Evangelho, no Evangelho fala-se que nós temos os reinos, que nós iniciamos no reino mineral, atravessamos o reino vegetal, passamos pelo reino animal, e então chegamos no reino hominal. E é a partir desse momento, no reino hominal, que nós deixamos de ser princípio inteligente e passamos a ser espíritos. E qual é essa diferença? Porque enquanto espíritos, nós temos a capacidade de
argumentação, sentimentos, memórias e principalmente livre-arbítrio. A partir do momento que nós nos tornamos espíritos, assim como uma criança que sai do ventre da sua mãe, precisa dar os primeiros passos. E os primeiros passos desse espírito, ele começa em mundos primitivos. E todos, sem exceção, passaram por este início. Quando Kardec nos coloca esta parte desse estudo, ele até pergunta aos espíritos: haveria alguns que teriam algum privilégio? Será que Deus cria, esse aqui vai ser anjo, já nasce anjo, não precisa passar por nada. Esse aqui não, coitado, esse aqui vai ter que ir lá para a montanha para quebrar a brita e ter que lutar muito para evoluir. Não. Se Deus é inteligência suprema, bondade suprema, jamais poderia fazer diferenças nas suas criações. Então, todos começam da mesma forma. Todos, sem exceção. E até mesmo essa semana nós estávamos fazendo um estudo em que pegamos livros e foi um dado muito interessante, porque a gente fala de Jesus como governador do nosso planeta e as informações são muito preciosas, que dizem que a galáxia em que Jesus se tornou um espírito crístico, percebam, nós temos toda a escala evolutiva e Jesus atravessou todas elas. Já não existe há mais de 200 mil anos. Ela não existe. Ela não existe. E Jesus se tornou o espírito crístico nessa galáxia. E há mais de 4,5 bilhões de anos, Jesus assumiu o compromisso de governar o nosso planeta. Percebam o tempo que se leva para evoluir. É por isso que nós que estamos num estágio constante de evolução, não podemos jamais ficar nos comparando com os outros. Nunca pensar assim, mas fulano é mais evoluído. Como será que ele faria? Todos nós que hoje estamos no mundo de provas e expiações, estamos mais ou menos na mesma graduação de evolução. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. A grande vantagem é que nós somos colocados com espíritos que se encontram em condição menos elevada, mais primitivos, aqueles que querem dominar pela força, esses espíritos mais agressivos, que às vezes a gente liga a televisão e fica perplexo. Nossa, como essa pessoa pode fazer isso? São espíritos que tiveram a permissão de estarem aqui conosco para evoluírem. E ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de estar no mesmo planeta que espíritos como Chico Xavier. Preparado para trazer experiências e conhecimentos preciosíssimos para evoluirmos. Então, a grande oportunidade do mundo de provas e expiações é que a escala é muito variada e nos é dado essa possibilidade exatamente para, ao mesmo tempo, ensinarmos espíritos que ainda são agressivos, que não entenderam a linguagem do amor, e aprendermos ao mesmo tempo com esses outros espíritos que já estão mais evoluídos. Sim, então nessa parte, que é o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele nos traz logo a primeira pergunta. Que definição se pode ser os inteligentes da criação? Eles povoam o universo fora do mundo material. E é importante grifar isso, porque quando a gente lembra daquela figura da evolução das espécies, ali a gente está falando da evolução
do que envolve a matéria, mas o que envolve o espírito começa lá no início, no reino hominal. Mas Kardec não tinha como trazer isso logo no início, porque eram perguntas que estavam formando o que a gente fala de conceito, uma compreensão. É como se nós estivéssemos passando na alfabetização. E a equação do segundo grau, ela é deixada para mais tarde. E muitas vezes que Kardec faz as perguntas, os espíritos respondem: ainda não lhe é dado saber. Porque não existe uma palavra que defina isto. Por que será que não existe uma palavra que defina as dúvidas que nós trazemos quando nós reencarnamos no mundo de provas e expiações? Conforme a gente vai avançando nos estudos, a gente compreende que é porque nós ainda não estamos preparados. Nós ainda estamos na alfabetização. Nós estamos ainda querendo entender o que somos. E a maior prova de que a gente ainda não entendeu o que nós somos é que muitas vezes, no automático, a gente fala assim: ah, porque a minha alma não bate com a alma daquela pessoa. É a alma que não bate? Nós somos o quê? Um corpo? A confusão ainda existe, porque nós ainda estamos muito ligados a significados de matéria e a compreensão material dos fatos que ainda não são materiais, que não serão materiais. E nós queremos sempre algo que seja tangível, algo que nós possamos apalpar e compreender. O nosso lado de Tomé ainda fala mais alto, porque nós queremos ver para crer. Nós ainda precisamos disso. Mas isso não é problema, porque faz parte da nossa evolução. Estamos tentando compreender o que somos. Então, ok. Kardec, então, cataloga, cadastra, codifica a resposta dos espíritos. Percebam, somos a parte inteligente da criação. Se nós somos a parte inteligente da criação, do Criador, nós existimos a partir de quando? Percebam como Kardec, ele pretende achar o âmago, o centro, o início. Ele tenta buscar a todo instante a explicação do que, na visão material, é preciso existir. Porque a gente sempre fala, tudo tem um início. Mas se Deus existe desde sempre, Deus não faz parte do que seria esse entendimento de matéria. E aí a gente começa a se confundir. Porque se Deus existe desde sempre, eu sou criada por Deus, eu sou uma criatura, mas eu tive um início? Eu tive um início. E quando foi o meu início? Faz diferença? Por que nós não temos noção de quando nós fomos criados? No momento em que nos tornamos espíritos? Por que será? Por que será que não vem, em alguma forma, marcado em nós? Olha, aqui, ó, 16, 17 de outubro de 2023. Como se nós fôssemos uma máquina. Porque isso não nos é dado saber para que nós, no estágio em que nós estamos, poderíamos nos comparar. Dentro da casa espírita, dentro de vários lugares onde existem pessoas mais antigas, elas falam assim: sou espírita há 40 anos. Sou espírita assim, nasci em berço espírita. Como se isso fosse uma credencial e desse um selo. Assim, esse aí é o cara então. Essa aí manja. Imagina se a gente trouxesse a data que a gente foi criado.
Ah, olha, espírito novo. Deixa. Foi criado agora, em pouco tempo. Acabou de chegar no mundo para as expiações, coitada. Não sabe de nada. A gente ia falar isso? Ah, não, Tatiana, eu não ia falar, mas ia pensar, gente. Não precisa saber o momento em que nós fomos criados exatamente porque Deus, pelo fato de ter nos criado, sabia que essa fase nós iríamos atravessar. Assim como a gente sabe a fase que uma criança vai passar. Ah, que bonitinho, tá perdendo os dentes. Ah, que bonitinho, tá nascendo dente novo. Ah, que bonitinho. A gente não sabe essas fases todas? Todos nós sabemos. Da mesma forma, nós sabemos que existem os espíritos que quanto mais agressivos, quanto mais querem dominar pela força, mais primitivos são, que não compreenderam. Mas isso também não está ligado ao momento em que ele foi criado. Porque o livre-arbítrio permite que as escolhas nos adiantem ou nos atrasem. E aí passamos para uma outra etapa. Ok, não nos é dado saber, não precisa. Tá, e a gente é feito de quê? Pó do pirlim-pim-pim? A gente comanda esse corpo de que forma? Onde é que eu vou? Para onde eu vou quando eu não tenho esse corpo físico? Muitos preferem nem querer saber. Porque quando a gente explica que o espírito, assim que deixa o corpo físico, ele vai para as áreas onde ele tem maiores afinidades, isso pode trazer enormes preocupações. Enormes preocupações. Porque, na verdade, a gente até fala que o corpo físico nos prende aqui na Terra. Mas, na verdade, ele possibilita que seja um grande freio para nós. Que muitas vezes, na maioria das vezes, as nossas vibrações tendem a cair muito. E quando nós oscilamos nas nossas vibrações, o que nos freia é o nosso corpo físico. A maior prova de que nós somos freados é que se nós estamos aqui hoje assistindo a palestra, estamos interagindo, está ótimo na vibração, aí de repente começa a dar trovoada ali fora e começa a chover. Aí a gente está prestando atenção, não, eu vou me focar na palestra, eu vou focar na palestra, e está relampejando, a chuva está aumentando. Aí a gente começa a ficar oscilando, eu estou aqui, eu estou vendo a chuva, estou aqui, eu estou pensando na chuva. Aí eu lembro que eu deixei a roupa na corda, acabou a palestra. E qual é o freio? O corpo físico. Porque o corpo físico me prende aqui. E a chuva está aumentando, e a roupa está na corda, e eu estou pensando, meu Deus, gastei sabão em pó, gastei amaciante, e essa palestra não acaba, aí começa a olhar o relógio. Mas o inconsciente continua armazenando informação. Porque nós temos essa capacidade de armazenar informação no inconsciente. Então, ao mesmo tempo que a gente está nesse duelo, ai meu Deus, eu vou chegar em casa, a gente já começa a até ver o que a gente vai fazer o passo a passo. E a gente está com o corpo aqui, e a palestra está acontecendo. E as informações estão sendo armazenadas. Sabe o que geralmente acontece? Quando a gente chega lá e resolve aquela situação toda, aí a gente volta a pensar na palestra e a gente acessa aquelas informações de quando a gente estava aqui. Olha que coisa! Quem foi que criou isso, gente? Deus. Deus nos permite que estejamos presos a um corpo físico, porque precisamos dessa matéria para habitar este planeta, mas nos permite que, enquanto espírito, possamos avançar em vários lugares diferentes. Os homens que nos perdoem nesse momento, mas as mulheres conseguem fazer isso com uma facilidade incrível. Ela está com o telefone, cortando cebola,
empurrando o carrinho do filho, apertando o botão da máquina, e não é por um acaso, mas calma, porque mais para frente a gente entende que hoje a gente reencarna como mulher, amanhã reencarna como homem, então não está tudo definido não existe tudo definição não, a gente vai trocar para poder um entender o que é estar no outro e vice-versa. Então, agora, lógico, aquele que a gente tiver maior afinidade, a gente vai acabar reencarnando mais vezes. Mas o assunto hoje não é esse, né? O assunto é falar sobre os espíritos. Então, o que é o espírito? O que consiste o espírito? Existe uma matéria que forma o espírito? E aí os próprios espíritos respondem: não existem termos que possamos definir, mas de antemão podemos dizer que é uma matéria quintessenciada. Eu confesso que da primeira vez que eu vi quintessenciada, eu falei assim, vou para o dicionário porque eu não quero passar vergonha. Que eu não faço a menor ideia do que é quintessenciado. E são patamares de sutilezas do espírito. Ele vai depurando até chegar a uma matéria quintessenciada. É uma essência que nós não conseguimos definir. E é por isso que quando nós reencarnamos no mundo de provas e expiações, nós não somos apenas um espírito e um corpo. Existem várias camadas para poder chegar até o corpo físico. Para poder uma camada ir aderindo a outra, e a outra, e a outra, e a outra, até chegar no corpo físico. De tão sutil que é o espírito. E se o espírito é tão sutil, quando ele sai desse invólucro, para onde ele vai? Muitos pensam que a gente volta para o todo universal. É como se fôssemos uma gota e voltássemos para o oceano. E perdêssemos a nossa individualidade. E Kardec quer saber disso. Se a gente deixou o corpo físico, a gente volta para o todo e a gente se torna uma coisa só? Não. A partir do momento que nós somos criados e nós nos tornamos espíritos, existe a individualidade. Ah, mas seria tão bom, tá tudo junto, a energia de todo mundo misturado, beleza, né? Porque aí fica tudo igual. Mas se a gente misturasse, a gente não registraria a evolução de cada um. E para que precisa registrar a evolução de cada um individualmente? Para que um dia possamos nos tornar espíritos crísticos, devido às nossas escolhas, às nossas ações, às nossas condutas. E isso é individual. É lógico que nós avançamos coletivamente. É importante que todos nós possamos avançar juntos. E muitas vezes ficamos ali para podermos alavancar os outros e levarmos juntos. E não é por um acaso que quando nós temos dificuldade numa matéria e vamos aprender num grupo de estudo, a gente sente mais facilidade. Ah, poxa, era isso. Eu estava estudando sozinho, não estava conseguindo entender. E é por isso que às vezes na casa espírita, às vezes não sempre, os momentos que a gente tem de estudo são mais importantes no grupo do que quando a gente está em casa. Porque nós trocamos o quê? Experiências, sensações, compreensões. Não é por um acaso que as casas espíritas têm os seus dias de estudos, porque o estudo em grupo faz com que todos nós busquemos a evolução em grupo, que pensemos na mesma vibração, que vibremos juntos. Então,
se nós não voltamos ao todo, se mantemos a nossa individualidade, cada um vai para onde quer, é o oba-oba, estou em qualquer lugar, é só pensar, estou lá. Não. Muitos espíritos vêm dizendo, há vários lugares que muitos espíritos não conseguem adentrar. E por que não conseguem? Vibração. Inclusive, dentro da casa espírita, muitos espíritos não conseguem atravessar o portão. E eu digo espíritos desencarnados, porque a vibração ainda não consegue lhe dar a credencial de adentrar aquela casa espírita. E isso são relatos de mesas mediúnicas em que eles até falam, eu queria muito um dia ter um crachá que vocês têm. Eu queria um dia poder adentrar. E eu desejei tanto isso e supliquei tanto que hoje eu estou aqui. Nada é por acaso. E mais do que tudo, o acaso não existe. E Deus não nos criou por um acaso. Quando desencarnamos, muitas vezes vamos para colônias espirituais. E aí nós nos prendemos a querer estudar, onde é que tem a colônia espiritual tal, que eu quero ir para lá. Eu quero ir para aquela, que aquela é legal. Só que não é a gente que escolhe. Não somos nós que escolhemos, eu quero morar naquela casa, eu quero morar... Não! Existe um momento em que nós somos levados, quando nós nos percebemos desencarnados, porque enquanto a gente não se percebe desencarnado, a gente permanece por aqui. Mas quando a gente se percebe desencarnado e a gente consegue elevar a nossa vibração, nós somos socorridos, levados para colônias espirituais a quais temos vibrações afins. E lá recebemos o tratamento, o atendimento, podemos ver o que fizemos. Muitas vezes queremos fechar os olhos, porque nem tudo é alegria. Podemos perceber os erros que cometemos. E geralmente, ao final do vídeo da nossa vida, nós pedimos uma nova chance. Porque no mundo de provas e expiações, nós ainda cometemos muitas falhas. Inclusive falhas que antes de reencarnar, nós pedimos para corrigir. E quando retornamos, aquela listagem aparece e a gente fala, nossa, não fiz nem 50%. Vou ter que voltar. E a gente é trabalhado mais uma vez, estuda, porque a gente estuda no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar. E aí a gente é preparado de novo para reencarnar. Ai, que bonito, que lindo isso. Então eu não preciso me preocupar, porque se eu errar, daqui a pouco eu estou voltando. Olha o pensamento. Só que não é assim. Porque muitas vezes, aqueles reajustes com aquelas determinadas pessoas tem que ser reorganizado, porque aquela pessoa evoluiu e eu fiquei. Ela foi. Como é que eu vou encontrar de novo? Eu preciso me reajustar. E a gente fica pedindo uma nova chance e o planejamento reencarnatório envolve N pessoas. Até aquelas pessoas que a gente acha que não tem nada a ver com a minha reencarnação. De repente eu vim parar em Búzios e aí, é um vizinho que eu não aguento, que toca essa música. Ele aluga para temporada, a casa fica uma bagunça. É reajuste, tá?
Vocês estão rindo porque vocês pensam assim. Deus está vendo, hein? É tudo reajuste, tá, gente? É amar, hein? Tem que amar. Aí a gente pede para voltar. Só que o vizinho não quer mais morar lá, não. Ele não quer mais tocar aquela música. E aí, como é que fica? Olha o problema. Quer piorar a situação? É ver que antigamente as fotos das famílias eram bonitas. O fotógrafo tinha que ficar, a família aqui, o fotógrafo lá na porta. Tinham 12 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Hoje em dia, numa selfie dá todo mundo. E o que é pior, na selfie tem cachorro, papagaio, periquito e um filho só. Imagina o tamanho da fila para reencarnar. Aí a gente vem e estuda só uma parte e fala, já entendi, a gente reencarna e se não der certo eu volto, eu peço para voltar e tá tudo certo. Tá tudo certo? Tem certeza que quer perder essa oportunidade de agora? Acredito que após estudos, principalmente do Livro dos Espíritos, adentrando o Evangelho, adentrando o Livro dos Médiuns, a gente começa a se preocupar que as oportunidades estão se reduzindo cada vez mais. E a gente precisa reencarnar no mundo de provas e expiações até a gente estar num nível para se preparar para um próximo mundo que é o de regeneração. E não, a gente não evolui mais estando no plano espiritual. Porque o nosso tipo de espírito, a nossa qualificação, ainda precisa deste mundo que nós estamos. Então, nós vamos precisar retornar. Então, que possamos colocar, antes de dormir, aquele papelzinho do lado ali da cabeceira, anotando todas as falhas que a gente cometeu durante o dia. Tomara que não tenha muitas linhas. E a gente faz uma prece, vai dormir e pede uma solução. Pede a Deus para a gente conseguir encontrar uma resposta daquele problema. Porque quando a gente vai deixar o corpo físico descansar, a gente, enquanto espírito, pode ser levado para uma salinha de aula. E aí o nosso guia fala assim, vem aqui, Tatiana, deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que você falou que você ia encontrar com aquela pessoa, que você precisava se reajustar assim, assim, assim. Aí a gente vai lembro. Pois é, olha lá, você encontrou com ela, você já perdeu, já tirou 0 na primeira prova. Então faz o seguinte, filha, quando voltar, lembra disso. Se reajusta. Ama o teu próximo. Fala com amor. Aprende a letra da música que o vizinho mais gosta de tocar. Entra numa vibração boa. Emana boas vibrações. Quando a gente faz isso, não é por um acaso, a gente se acorda bem. A gente acorda leve. O café é bom, o dia é bom. Tá chovendo, a gente agradece. Tá fazendo sol, a gente agradece. Tem trânsito, a gente agradece. Porque a gente entende, a gente se conectou com o plano superior e a gente pediu uma orientação. Só que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, nas tribulações do dia a dia. Esses dias mesmo, antes de ir para a faculdade, eu liguei a televisão de manhã cedo. Gente, não façam isso. Não foi uma boa ideia. Liguei a televisão e mostraram que no Rio estava com 4 horas de engarrafamento. E eu cheguei na faculdade em 5 minutos. Aí eu fiquei naquela preocupação. Eu fico feliz porque eu consigo chegar em 5 minutos na faculdade. Ou eu me preocupo com aqueles irmãos que ficaram 4 horas dentro de um ônibus para poder chegar no trabalho. Que vão trabalhar 8 horas e depois vão levar mais 2, 3 horas para chegar em casa. O que eu sinto? Gratidão.
Só que aí, o que a gente faz? A gente chega em casa e reclama. Porque a gente ainda está naquele sistema de é pouco para mim. Eu ainda não tenho tudo o que eu quero mais. E ao invés de passarmos os nossos momentos de reencarnação procurando ser mais, a gente passa a maior parte do tempo em querer ter mais. E se a gente para analisar, é isso que está criando corrente que nos prende nesse mundo. Que nós somos espíritos, é muito bonito saber que nós somos criaturas de Deus, que Deus existe desde sempre. Nossa, isso é tão legal saber isso. Mas o conhecimento só nos serve se nós fazemos bom uso dele. É preciso aprender e colocar em prática. Senão não adianta nada. Nós estamos preenchendo cadeiras para tirar um pouco da nossa culpa. E quando a gente passa por uma prova, a gente fala assim, mas isso aí, só na próxima que eu vou resolver. Eu sou assim mesmo, eu gosto de falar a verdade mesmo, eu falo na cara mesmo, se quiser que me aguente assim. Nesse momento o nosso guia faz assim, nem parece aquela que estava lá pedindo para reencarnar. Esqueceu tudo. E aí vira aquele ciclo. Porque o conhecimento não está sendo colocado em prática. E vamos repetindo e repetindo. Até quando? Até que momento que nós vamos virar a chave e colocar em prática esse conhecimento? Quando que nós vamos colocar como meta, assim como um medalhista olímpico de 100 metros rasos, de focar e dizer, é lá que eu vou chegar. Essa é minha meta. Não importa o que aconteça. Eu já entendi que enquanto espírito eu tenho o compromisso de evoluir. E eu vou evoluir. Porque quem me criou é bondade suprema. E eu, enquanto criatura, tenho dentro de mim a centelha divina que me permite conhecer o caminho de volta. É para isso que nós estamos aqui. Compreendermos, termos acesso ao conhecimento, mas além de ter acesso ao conhecimento, de colocarmos em prática aquilo que nós tivemos como conhecimento. E para se aprofundar mais nos estudos, para tentar compreender melhor, Kardec queria saber se nós poderíamos adentrar outras atmosferas psíquicas, outras regiões. Hoje, encarnado, muitos não conseguem frequentar algumas regiões. Se sentem incomodados, eu não gosto de ir naquele lugar, ali me deixa mal. Isso significa que nós já aprendemos alguma coisa. Que certas vibrações já não vibram como nós. E nós não frequentamos. Mas enquanto espíritos, nós almejamos mais. Porque nós não temos esse peso do corpo físico. Então nós pensamos e nós surgimos naquele lugar. Basta pensar e o pensamento nos leva, enquanto espírito, para aquela região. E as afinidades vão gerando aqueles espíritos afins à nossa volta. Quais os espíritos que nós estamos nos afinizando? Vejamos
os lugares que nós frequentamos. Vejamos os nossos círculos de amizades. Vejamos o nosso ambiente de trabalho, as pessoas que costumam, que sempre tem isso, aquelas pessoas que nós temos maior afinidade, até mesmo no trabalho. Vamos observar, não para perceber o erro no outro, mas perceber a igualdade que nós temos no outro. A quem nós estamos nos unindo? Perdemos o foco? Não vamos mais utilizar o conhecimento? Vamos deixar para a próxima reencarnação? Livre-arbítrio está aí. Basta refletirmos sobre aquilo que nós realmente queremos para nós nesse momento e no porvir. Então, Kardec faz mais uma pergunta muito interessante. Os espíritos têm um fim? Quando ele pergunta se os espíritos têm um fim, é porque novamente Kardec tenta fazer alguma correlação com a matéria. Porque a matéria, ela tem início, meio e fim. E a gente sempre tenta compreender isso. Então a gente pega uma sementinha de feijão e lá na escola a gente ensina as crianças a molharem o algodão, botar a sementinha dentro do algodão, a gente vê aquele pezinho crescer de feijão. Teve o início? Teve na semente. E qual é o fim do pé de feijão? Depois que ele dá o feijãozinho, daqui a pouco o pé de feijão morre. Então o espírito que foi criado por Deus, ele tem um fim? Olha a resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Gente, é duro, né? Mas a gente é limitada ainda. E esta não é uma razão para rejeitá-las. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Tá bom, né? Não tem fim. E aí a gente faz de novo aquela correlação com a vida material. A gente nasce, estuda. Aí, quando a gente está na adolescência, a gente quer chegar na maioridade. A gente está sempre querendo o próximo passo, né? Aí a gente chega na maioridade, porque quando eu tiver meu emprego, meu trabalho, não sei o quê, eu vou fazer acontecer. Aí a gente vai, começa a ter o primeiro trabalho. E tem pessoas que ficam no mesmo trabalho até se aposentar. E outras vão mudando, e outras não conseguem trabalho. Vai avançando, não é? Mas isso é aqui na matéria. E aí o que a gente faz? A gente começa a contar. Quanto tempo você já trabalha? Eu já trabalho há 25 anos, faltam 5 anos para me aposentar. Aí a gente faz um calendário de 5 anos, e todo dia a gente vai lá e marca um dia. Porque a gente quer terminar aquele ciclo para dizer, aí sim eu vou aproveitar a vida. E esse é o pensamento de espírito que ainda está no processo evolutivo. Todos nós pensamos assim. Só que na evolução dos espíritos, conforme os espíritos vão evoluindo, eles compreendem que a maior alegria que pode existir é trabalhar no bem. E não é por um acaso que os espíritos crísticos, assim como Jesus, assumem tarefas importantíssimas do Criador. E com a maior alegria, porque compreenderam que, durante toda essa jornada, o bom não é ficar sentado na nuvem, tocando aquela harpa, e contemplar, agora eu vou ficar diante da eternidade, com o som da minha harpa, ai que maravilha, plim, plim, plim. Não. Conforme a gente vai evoluindo,
a gente pede o trabalho. A gente pede alguma coisa para fazer. E a gente vai evoluindo até que Jesus assumiu nada mais, nada menos do que ser o governador do nosso planeta. Foi só isso que ele aceitou. Só. Governador de um planeta. E mais do que isso, Jesus aceitou como espírito crístico, que já não tinha mais todas aquelas camadas que a gente falou no início, já não tinha mais. E ele aceitou adensar o seu perispírito e encarnar num corpo físico. Encarnar, porque Jesus, como espírito crístico, não precisava mais reencarnar. E ele encarnou na Terra, que era uma galáxia nova para o espírito crístico. E veio até nós. Precisava? Os espíritos crísticos entendem que sim. Porque nós, enquanto espíritos, chegaremos a um momento em que amaremos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quem ensinou isso? Jesus. Encarnou aqui entre nós para dizer, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. E por que ele veio aqui? Porque isso evoluiu. Podia estar lá curtindo os outros planetas, contemplando a Via Láctea. Para que isso? Porque o espírito crístico aceita o trabalho porque compreendeu o amor de Deus na criação. E muitas vezes nós ficamos tentando entender, mas para que isso, para que aquilo? Para a gente evoluir. E Jesus veio exatamente para ensinar tudinho que a gente precisava fazer, o caminho das pedras. E bem sutilmente falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, senão por mim. E às vezes a gente lê isso e fala assim, que bonito, não sei o quê, vira a página. Gente, Jesus falou, tem livre-arbítrio, tá? Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque não foi por um acaso que a gente leu, e o verbo se fez carne. E quando a gente lê o verbo se fez carne, como assim? O verbo ele vem no infinitivo, amar. Oriundo de amor. Jesus, quando encarnou, ele era o verbo, amar. E ele pegou um corpo físico e transformou e materializou o amor que tinha por cada um de nós. E todos nós, segundo Jesus, chegaremos à mesma etapa que ele. E é isso que nós precisamos carregar dentro da gente. É essa informação que tem que ficar pulsando. E em que momento? No momento que vier a dor. Porque Jesus falou, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias mudar esta montanha daqui para lá? E de novo, o nosso pensamento na matéria fala, é pegar a montanha e mudar. Não é a montanha. São as dificuldades que criam grandes barreiras e nos impedem de olhar distante. E ele diz, fortaleça a sua fé, porque aqueles problemas se tornarão pequenos diante de Deus. E vocês transportarão este problema e desviarão dele de forma forte, de passos certos e firmes, e superaremos esses obstáculos.
Só que, muitas vezes, quando a gente vai estudar, a gente acha que, é bonito, que bonito. Não, existe muita essência de conhecimento e que às vezes a gente deixa passar, porque a gente quer a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Tá bom, já entendi. Você já sabe a parábola do bom samaritano? Já sei, já ouvi. Já ouvi várias vezes. Próxima. A gente quer a próxima etapa. E a gente nem passou nessa. O que nós precisamos fazer é pegar este conhecimento de compreender que nós não somos um corpo físico que habita uma alma que fica paralela. Nós somos um espírito que precisamos vestir este uniforme para habitar esta escola que é o planeta Terra. Precisamos cuidar desse uniforme, lavar, mantê-lo limpo, bonito, enquanto estivermos com credencial para habitarmos e frequentarmos esta escola. Mas ele não é a essência que deve habitar em nós. Nós estamos aqui para aprendermos na carne a sentir o amor, a vibrar no bem, a compartilhar com o próximo coisas boas, sentimentos bons, para quando retornarmos, e não ao todo, mas retornarmos ao plano espiritual, podermos trazer com alegria e satisfação aquilo que nós conseguimos superar. Essas montanhas que apareceram no nosso caminho, que pareciam intransponíveis, mas que no momento em que eu pensei em Jesus, que eu me conectei com o plano superior, que eu compreendi que essas dificuldades são mais para o meu aprendizado, elas foram superadas. E não é que a gente não vá mais sofrer, porque aqui ainda haverá muito pranto e ranger de dentes. Mas o nosso pranto será enxugado, alimentando a nossa fé diariamente. Não é por um acaso que existe aquele livrinho, Gotas de Sabedoria. Porque nós precisamos todos os dias assimilar um pouco mais e compreender um pouco mais do que Jesus realmente queria nos dizer. Desse estágio evolutivo, de onde estamos, de onde viemos, a partir de que momento nós fomos criados e o que nos aguarda ali na frente. Nós vamos entender que estamos sim numa prisão. Nós estamos numa prisão. Nós estamos presos a este corpo físico. Mas olha a sua volta e vê quantas regalias tem nessa prisão. Tem regalia dessa, hein? Olha essa praia. Olha a natureza. Quantas regalias para a gente se sentir bem, fortalecido e avançar. Então, que a gente consiga compreender que a nossa vida de espírito está no início de uma jornada. Que nós saímos de mundos primitivos, de espíritos primitivos, que já superamos muitas maldades e já não a cometemos mais, que estamos aqui, não importa quanto tempo, mas o que importa é quanto tempo permaneceremos, e que tudo dependerá única e exclusivamente das nossas escolhas. Única e exclusivamente. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa tocar o coração de cada um de nós nesse momento, que nos alimente, que nos fortaleça, que seja a nossa força interior para superarmos todas essas montanhas que se colocarem na nossa frente. Graças a Deus. Senhor, na paz.
Muito obrigada, Tatiana, por todo esse trabalho que você trouxe para nós, esse estudo maravilhoso. E agora, seguindo para o nosso segundo trabalho, que são os passes, a gente vai entrar em preces, pedindo a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, que a espiritualidade possa, através dos tarefeiros, trazer para cada um de nós o que aqui viemos buscar para a nossa saúde física, a nossa saúde mental, espiritual. Pedir a Jesus que estejamos firmes, concentrados nesse momento, que a espiritualidade possa trazer para nós, potencializar essa energia, essa vibração de amor, de doação. Graças a Deus. Pedir aos tarefeiros que se posicionem enfileirados.
Então, meus irmãos, eu vou passar para a Creuza fazer a nossa prece final, mas antes eu queria lembrar que a cantina está aberta, a partir de agora vai estar aberta a cantina e que os quitutes deliciosos estão lá aguardando. Então, vou passar para a Creuza fazer a nossa prece final. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo essa chuva de bênçãos que aqui recebemos nessa noite e pedindo a Jesus que nos fortaleça sempre o nosso ânimo para que possamos estar sempre com boa vontade de estar aqui para aprender. Ser conosco, Jesus, e nos acompanhe até os nossos lares, levando essa paz que aqui se faz. Ser conosco hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Você ligou? Como é que foi? Eu te liguei. Eu achei que eu não liguei. Eu liguei, mas esse negócio aqui você não vai fazer. Hoje, mas que beleza. Aí, caminhando. Hoje não teve criança. E vocês entraram caminhando. Eu quero mais aqui, pequenininho. Aí se desceu. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, não foi? Não, tá lá em cima.